Olá, amigos e amigas da TV Câmara de Itajaí. Antes da gente começar, um recadinho. Hoje o programa está muito especial e muito diferente. Isso porque a nossa intérprete de Libras, a Bianca, hoje ela está acompanhada de um cão-guia em treinamento. É isso mesmo, acessibilidade total aqui na Câmara de Vereadores. Além disso, o nosso entrevistado é super especial, que é uma pessoa surda, então nosso programa é todo diferente hoje. Mas isso porque, olha, desde 2018 vocês se acostumaram a ter a tradução e interpretação realizada na janela de Libras, a língua brasileira de sinais, instrumento que possibilita as pessoas com surdez também acompanharem as deliberações e as discussões que acontecem aqui nas sessões do Legislativo e também nos nossos programas. E isso não é nenhum privilégio, mas a concretização de um direito assegurado, tanto pela Lei Brasileira de Acessibilidade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem como a Política de Acessibilidade da Câmara de Vereadores de Itajaí, que foi instituída por meio do Ato da Presidência número 1, em 2017. E um dos mais importantes instrumentos que possibilitam a acessibilidade é exatamente a Língua Brasileira de Sinais, Libras, que é um sistema de comunicação que utiliza sinais manuais, expressões faciais e movimentos corporais para transmitir mensagens e possibilita a comunicação e a inclusão social das pessoas surdas e com deficiência auditiva. E para falar sobre inclusão e importância de Libras, entre outros assuntos, está conosco hoje o ativista dos direitos da pessoa surda, o Douglas Walker. Douglas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Câmara Aberta. Também quero agradecer esse momento aqui especial, esse convite de eu estar participando na TV Câmara. Então, eu penso que sim, é muito importante essa representação, eu como uma pessoa surda, estar aqui e falando um pouquinho sobre a comunidade surda, trazendo a visibilidade dela, também o modelo de trabalho que é desenvolvido, falando um pouquinho da política que envolve a pessoa surda, que ajuda no seu desenvolvimento, que já está aí há muitos anos, como, por exemplo, aqui no nosso Brasil, que tem muitas leis. Então, agradeço muito o convite. Imagina, nós que nos sentimos com muito prazer em lhe receber e poder explicar para as pessoas que isso é uma coisa que deveria acontecer em todos os locais, né? Ter intérpretes de Libras, ter pessoas que conheçam a linguagem, que consigam fazer essa comunicação ser mais fácil e mais ágil, não apenas porque é um direito da pessoa surda, mas porque é um dever para a socialização, né? Você, no caso, Douglas, eu sei que você deve escutar bastante, né, ouvir muito essa pergunta. A tua surdez, ela é congênita, ou seja, você já nasceu com surdez, ou ela foi adquirida? Bom, agora eu vou explicar um pouquinho sobre isso, né? Então, mais ou menos com meus 7 meses de idade, eu ainda bebê, eu tive algumas complicações, algumas doenças. Então, com 29 dias ali, né, após o meu nascimento, na incubadora, então eu tive dificuldades em relação à respiração, à visão também, o meu corpo, eu não tinha o peso ideal, então fiquei ali fazendo uso de alguns medicamentos para que eu pudesse, então, estar bem. Então, o que aconteceu com isso? Vir a perder a minha audição. Então, eu nasci ouvinte e por um acontecimento eu fiquei, então, surdo já com poucos meses de idade. Mas isso não foi um entrave na minha vida, eu me sinto uma pessoa normal e hoje eu oralizo e me comunico pela língua de sinais também. E falando na língua brasileira de sinais, quando ela entrou na tua vida, quando que você foi, digamos assim, aprendeu essa língua? Então, eu aprendi primeiramente na escola, numa escola especial, onde a professora
No caso, ali ela percebeu que eu era uma criança surda e precisava, sim, aprender a língua de sinais para me comunicar. E foi algo muito fácil para mim, muito rápido, porque era algo que já estava intrínseco em mim, se comunicar por meio dos gestos. Então, era uma comunicação um pouco lenta, depois eu aprendi um pouco mais rápido. Também fui oralizado e participei de atendimentos com fonoaudiólogas, onde com isso eu pude então ajudar também nessa estruturação da minha oralização. Não foi fácil, foi difícil. A Libras foi mais rápido, porque ela é a minha primeira língua de comunicação. Agora, e também como escrita. Agora, a língua oral, ela ocorreu, mas demorou um pouco mais. Entendo. E assim, ou seja, quando você entrou na escola, digamos assim, quando você foi alfabetizado, você já teve o contato com a língua de sinais já desde a primeira infância ou não? Isso veio depois? Bom, foi depois que eu passei a ter esse contato. O que aconteceu? Eu lembro que em 2005, mais ou menos, onde eu tive uma primeira intérprete de Libras, onde uma pessoa sinalizava na minha frente, e dentro da escola, numa sala de aula inclusiva. Mas antes disso, eu não tinha. As escolas eram boas, era uma escola que eu estudava especial, porém, eu já tinha aprendido a ler, a escrever, mas a comunicação em língua de sinais ocorreu tempos depois. E como que você classifica, assim, a importância da linguagem de sinais na tua vida? Sim. A língua de sinais, ela é muito relevante na minha vida e valorosa também. Tem um grande valor em questão de gramática, estruturação, comunicação, eu poder me comunicar com pessoas surdas, eu usar essa forma de comunicação para mim, entender minha identidade, também respeitar as várias outras identidades que tem, porque nem todos os surdos fazem uso de língua de sinais. Tem surdo que prefere sim a Libras com a oralidade, tem surdos que não usam a Libras, só a oralidade, então isso envolve muito a questão do respeito da comunicação. O importante é o quê? É que a comunidade surda, ela se comunique, ela tenha essa interpretação, essa comunicação, se entenda como um cidadão e tenha vontade de escolher também o que ela quer. Como, por exemplo, ter o conhecimento na área da política, aprender por meio da língua de sinais ou aprender por meio da oralização. Então, quando tem acessibilidade do intérprete janela, eu, como usuário de língua de sinais, me ajuda muito, porque a legenda, para mim, que sou um usuário da Libras, ela é muito rápida, eu perco muita informação. Agora, já com a janela intérprete, isso me faz ser iguais às outras pessoas que são ouvintes. E assim, você é conhecido aqui em Itajaí, né, pela tua luta em favor da comunidade surda. O que te levou a também ser um batalhador para que esses direitos sejam assegurados, principalmente a acessibilidade? Então, essa é uma história que marca muito, não só a minha vida, mas a vida social também, né? Dentro da comunidade surda, nós temos voz, nós temos, assim, também, como eu, né? Muitas experiências, não é fácil, são vários aí temas que são abordados, como, por exemplo, né? Eu que vou conhecer um pouquinho sobre a língua de sinais, a lei, o que ela está envolvida, como ela funciona. Então, é importante porque, por exemplo, a LBI, que nós temos hoje, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela, então, fala sobre a pessoa com deficiência e assegura essa acessibilidade. Então, às vezes, o que acontece? Eu, como uma pessoa surda, às vezes não consigo entender o que está escrito ali na língua portuguesa no texto, mas já a garantia que eu tenho de um intérprete me faz que eu participe em vários lugares onde eu possa fazer assim também as minhas reivindicações, e isso é muito importante. Então, sim, eu fui influenciado por essa língua que hoje me faz me comunicar e cobrar. Claro que no começo
por exemplo, né, há 4 anos atrás, talvez era mais difícil para a pessoa surda. Tinha a LDB, que é a Lei Nacional de Educação Básica, que é um direito, sim, que ela é focada na pessoa surda em questão de educação básica nas escolas bilíngues. É uma lei que reivindica isso, ela traz detalhes sobre a estruturação e como funciona para que a criança surda possa aprender a língua de sinais desde pequeno. Então, hoje, vamos dizer, nas empresas, tem essas cotas através dessa lei, porque houve essas mudanças, melhorou bastante a estruturação, às vezes, né, questão de cotas, algumas pessoas não entendem, questão de surdo, nós que somos surdos, sim, nós temos que cobrar a comunicação dessa língua nossa dentro de qualquer ambiente. Às vezes a pessoa pensa, não, ele é surdo, mas ele tem que escrever na língua portuguesa. Não. A nossa língua é a língua de sinais, eu sei a língua portuguesa, eu estudei ela, mas ela me ajuda a que eu possa fazer essa comunicação, mas é um momento que realmente contribui bastante no nosso desenvolvimento. Ok, só para constar, né? Se estiver vazando aí no áudio de vocês, é o nosso cãozinho o Máximo, mas ó, ele está em treinamento, viu? Ele está em treinamento, então fica tudo certo. Aqui é acessibilidade total, inclusive para as pessoas cegas também, que tem direito a entrar com o cão-guia em todos os lugares. Isso também é lei, viu? Agora, voltando aqui para a questão da pessoa surda e dessa manutenção de direitos da pessoa surda, né? Focos, por exemplo, assim, de conselhos, entidades, associações que lutam pela instauração desses direitos, elas também fizeram parte da tua vida? Você acha que o trabalho, principalmente dos conselhos da pessoa com deficiência e tantas associações que tem por aí, que não são apenas assistenciais, mas também para a garantia de direitos, elas são essenciais para que esses direitos sejam estabelecidos? Sim. Bom, eu, como por exemplo, né, eu não tenho como abandonar uma associação que eu fiz parte, porque quando eu sei o quanto as pessoas que estão ali dentro também sofrem, que elas precisam ter uma voz, elas precisam saber dos seus objetivos. Então, como grupo, nós podemos sim nos ajudar, e por isso que é muito importante a continuidade dessas associações e também essas entidades. E, no caso, você já fez parte de algum conselho, já foi conselheiro dentro do conselho da pessoa com deficiência aqui de Itajaí ou não? Do conselho. Bom, eu estou adentrando nesses ambientes, como, por exemplo, né, aqui em Itajaí, há vários lugares onde eles defendem o direito da pessoa com deficiência, trazem essa visibilidade, também essa garantia. Estou, sim, querendo ser um representante, porém eu sinto um pouco de falta dessa representação. Há 4 anos atrás, onde eu realmente comecei a conhecer um pouco mais sobre a Câmara de Vereadores, outros setores, o AMA, para mim, então, foi algo muito significativo na minha vida. Antes, eu não tinha conhecimento disso, que tinha todas essas entidades, então eu fui realmente buscá-la, procurar, como se estivesse com fome de conhecer isso mesmo e poder participar e saber o papel de cada uma, o que cada uma traria de algo impactante na minha vida, eu como uma pessoa surda. Então, fui buscar, às vezes tive algumas dificuldades em relação à comunicação, mas poder conhecer um pouquinho mais sobre as outras deficiências e falar sobre a minha também, fazer essa troca, então é um momento muito importante. Então, esse momento de liderança, vamos dizer, na área da comunidade surda, é onde eu mais participo. Não vou dizer que sou um líder da comunidade surda aqui em Itajaí, mas sim um participante ativo. Com certeza, muito ativo. E a gente precisa fazer um pequeno intervalo aqui até, né, para a gente tomar uma aguinha e também dar um descanso merecido para a nossa intérprete de Libras.
E daqui um pouquinho a gente volta para saber mais um pouquinho das lutas e das dificuldades e das transformações que aconteceram na vida desse ativista dos direitos da pessoa surda, o Douglas Walker. É só um minuto, a gente já volta, viu? Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o ativista pelos direitos da pessoa surda, o Douglas Walker, e temos também a participação de um cão-guia em treinamento aqui junto com a nossa intérprete Bianca. Hoje, programa totalmente acessível. Como sempre aqui na Câmara, a gente procura dar acessibilidade, porque é um direito e quanto mais a gente souber, melhor. Né? Quanto mais a gente conseguir integrar as pessoas, que deixe de ser uma coisa eventual e seja comum na nossa vida, né? Por exemplo, Douglas, você sabe, por exemplo, qual é o tamanho da comunidade surda aqui de Itajaí? Porque no Brasil, se eu não me engano, são cerca de 10 milhões de pessoas que têm ou surdez total ou parcial. E 3 milhões, se eu não me engano, segundo o IBGE, de pessoas surda total. Tens ideia do número de pessoas da comunidade surda aqui de Itajaí? Tem algum número, alguma estimativa? Sobre informações que eu tenho, mais ou menos 800 a 1.000 pessoas surdas que nós temos aqui no município de Itajaí. Mas pelo IBGE, uma pesquisa que houve, eles pesquisaram, por exemplo, perguntar pessoas que fazem uso de Libras ou não fazem uso de Libras. Isso não tem detalhado no IBGE. Então, por isso que também é uma das nossas reivindicações em pesquisar nos bairros aqui de Itajaí e saber realmente, porque a pessoa surda é aquela que faz uso de língua de sinais. E se tivesse essa pesquisa aqui em 2025, agora a gente já teria essa informação. Então, às vezes tem pessoas que falam, lá no bairro tem uma pessoa que ela é surda e ela está lá isolada, escondida, e às vezes a gente vai para realmente ver se é uma pessoa surda e às vezes não é, às vezes é um deficiente auditivo ou outra deficiência. Então, por exemplo, é bom a gente ter essas informações que possam, sim, nos ajudar e a gente tenha essa informação, ela 100% dela, eu sei que em outros estados, por exemplo, tem pessoas que vieram aqui para Itajaí de outro estado, então esse número com certeza já mudou. Então, quantas pessoas surdas tem aqui em Itajaí, certo? Não tenho essa informação. Mas, digamos assim, as pessoas podem pensar, Itajaí tem 220 mil habitantes, 1.000 pessoas surdas. É uma comunidade, em termos de número, relativamente pequena, mas que ela está aí, ela precisa ser também incluída, ela precisa participar. Isso que essa informação que tu nos trouxeste, que tem uma pessoa, de repente, surda num bairro que alguém soube e está lá isolada, isso é completamente, um absurdo para os tempos atuais, né? Então, essa pessoa deveria estar normalmente trabalhando, estudando, convivendo na cidade, usufruindo da cidade, né? Na tua opinião, Douglas, o que precisa ainda melhorar, assim, de mais urgente, o que precisa melhorar urgentemente para que
a acessibilidade da pessoa surda possa ser colocada em prática melhor aqui na cidade? O que está faltando? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre até mesmo a minha história. Eu lembro algo que aconteceu comigo. Uma mãe surda, grávida, veio na minha casa me pedir para que eu pudesse ajudá-la. Então, eu fiquei assustado, tá, mas ajudar no quê? Eu fui juntamente com a minha mãe, daí minha mãe falou assim, olha, tem essa moça aí, tá te procurando? Então, ela me explicou que ela precisava de acessibilidade dentro do hospital, porque lá ela não conseguia essa acessibilidade. Na época da Covid, né, usava-se muita máscara, era uma pessoa gestante, até mesmo por falta de informação, ela queria saber, né, quanto tempo que ela estava de gestação, sobre o bebê. Então, isso realmente me preocupou muito, a falta de acessibilidade, de ter uma intérprete de Libras na área da saúde. Então, onde eu comecei a contatar várias intérpretes que pudessem sim ajudar. Então, uma das intérpretes foi a Unimed com ela e ela, então, conseguiu ter essa acessibilidade. O bebê nasceu com saúde, né, saudável, mas na época da pandemia, realmente, eu vi quanto é importante ter essa acessibilidade. Os lugares, alguns deles não estão preparados para receber. Então, eu lembro dessa situação que me marcou bastante. E isso que tu nos trazes é uma situação assim que não deveria ser comum, mas infelizmente que no próprio serviço de saúde que deveria dar, né, proporcionar o melhor atendimento, falta gente preparada, falta quem conheça a língua, falta o intérprete. Na tua opinião, qual seria uma solução? Seria a implantação, talvez, pela prefeitura de uma central de Libras? O que precisa? Porque está precisando, porque do jeito que está, nem num serviço privado você consegue esse atendimento. Imagina no serviço público lá no posto de saúde. É verdade. Precisa sim de uma central de intérprete, mas esse é um tema muito polêmico, porque às vezes vai em desencontro com algumas coisas, algumas legislação. Por exemplo, né, vamos aqui agora explicar. O intérprete de Libras, se ele trabalha na central de intérprete, então ele não pode ter um vínculo, talvez, com uma outra empresa. Então, o que acontece? Muitas empresas privadas oferecem esse serviço o do intérprete de Libras. Agora, se tivesse uma central no município de Itajaí, um órgão realmente responsável para criar essa central de intérprete, ter uma pessoa que fiscaliza esse trabalho, intérpretes que saibam fazer também o seu trabalho, explicar o que é oferecido dentro desse ambiente, dessa central de intérprete, eu acho que sim, seria ótimo. Falta um pouco da movimentação, até mesmo da comunidade, porque se está faltando, ficar sempre assim? Não, precisa sim ter esses intérpretes que vão fazer os atendimentos nesses locais. E assim, algumas cidades aqui da região, eu sei de alguns exemplos que implantaram, as prefeituras implantaram as centrais de Libras para que, havendo a necessidade de um atendimento específico, já se sabe que alguém vai ter uma consulta médica, no caso, né, essa gestante, vai ter uma consulta médica tal dia, né, ela precisa do intérprete de Libras, então esse intérprete é contactado e é feito todo o atendimento junto com esse intérprete. Mas eu não sei se Itajaí, se já tem algum projeto assim ou não, mas seria uma demanda, de repente, que está aí, que seria necessária. Qual é a tua opinião? Bom, pesquisando aqui no município de Itajaí sobre esse projeto, no caso, tem uma intérprete só que tem esse projeto. Então, uma intérprete sozinha não conseguiria fazer. Então, também tem essa questão, né, de outros intérpretes.
precisa ter fluência, precisa saber sobre o atendimento, esse local, ele precisa, então, estar funcionando e realmente trazer acessibilidade, né? Como, por exemplo, vamos dizer aqui, uma intérprete, ela faz atendimento na área jurídica, então ela conhece os termos na área jurídica. A outra intérprete, ela vai fazer o atendimento na área da saúde, então ela conhece os termos na área da saúde, porque às vezes uma intérprete, ela atender todas as demandas, não tem como. Então, precisaria, eu já vi sim acontecer, por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, ela teve questão até mesmo na mão, de mobilidade, e o prejuízo dela em relação no médico do atendimento foi pela falta de comunicação com a própria intérprete, que não conseguia entender ela. Puxa, e assim, né, é um problema realmente grave e ele passa, acho que passa em todos os setores sociais. Porque, por exemplo, né, aqui na Câmara, e isso que nós temos políticas muito boas de acessibilidade aqui, volta e meia a gente tem capacitações aqui para os servidores, dando algumas noções, né, com aulas sobre a língua de sinais, já tivemos principalmente no Balcão da Cidadania, algumas capacitações aqui para os servidores em geral. Aqui na TV, por exemplo, nós temos só o nosso editor que realmente sabe um pouco mais de Libras, né? Porque a gente, vou te falar, sendo sincera, não lembra praticamente nada dessas capacitações, porque tu não tem a prática, né? Não existe aquele dia a dia, o contato no dia a dia. As capacitações, elas são importantes, mas há necessidade de se ter realmente essa integração das pessoas surdas nos ambientes. Senão acaba que os ouvintes, eles esquecem, não é isso? Isso aí é uma realidade, né? Até mesmo gostaria de complementar algo que agora também me veio à tona, que é o que, por exemplo, né, o concurso público. Eu já vi que falta questão de inclusão, até mesmo dentro desses locais de concurso público, onde a pessoa surda, ela tem a formação superior, ela vai prestar um concurso público e ela tem direito àquela porcentagem de vaga. Porém, alguns concursos públicos não liberam isso. Liberam aquele 5% por causa da lei, né, obedecendo ali. Agora, em outros concursos, isso não se tem. Então, sim, nós, pessoas surdas, nós também queremos participar dessa parcela onde toda a população participa. E precisamos, nesses locais, que tenham também pessoas que se comuniquem com a língua de sinais, que colaborem com a inclusão como um todo. Agora me veio à mente isso na pergunta que me fizesse anterior. Falta também adaptação nesses setores. Ano passado, abriu concurso público e não houve vagas destinadas à pessoa com deficiência, né? Então, ou seja, é uma lei, é um direito nosso também. Às vezes a gente tem esse entrave nesses lugares. Bom, é a vida, é uma vida de lutas e as lutas continuam. E assim, eu te perguntei isso exatamente pensando nessa questão também do concurso público, porque muitas vezes, até as empresas, quando elas, nem sendo fora do sistema público, mas as empresas abrem vagas, aqueles 5%, né? Abrem para as pessoas com deficiência, mas para aquelas adaptações, digamos assim, mais corriqueiras. Não é que sejam mais fáceis, mas são mais corriqueiras. Por exemplo, para um cadeirante, que aí a adaptação, ela basicamente só o ambiente físico é que é feita essa adaptação, né? No caso da pessoa cega, também às vezes tem alguma adaptação um pouco mais rebuscada, mas em geral para o surdo, para a pessoa surda, realmente é um tipo de inclusão que não é feita nem nessas vagas de 5%, nem das empresas privadas, e também não se destina isso para o sistema público. Eu acho que deveria se pensar num movimento disso, né? O que tu achas? Sim,
Tem muita questão do capacitismo, né? Na questão da pessoa com deficiência. Eu estou falando eu como surdo, né? Às vezes a pessoa ouvinte, ela vem, tá, tu é surdo, mas tu oraliza? Então vem aqui trabalhar. Tu não oraliza? Então não dá, porque daí tem que se comunicar por meio da língua de sinais. Isso é um crime, A pessoa surda, ela tem direito e ela não é obrigada a oralizar. Ela tem o direito de estar no mercado de trabalho, de constituir uma família, de cuidar da sua família. Não, eu só vou contratar aqui quem é surdo, sim, mas precisa oralizar. E a pessoa que não é oralizada, ela não vai ter o direito de estar no mercado de trabalho? Então isso é um preconceito que às vezes está muito arraigado e é um crime, também é um crime. Alguns surdos às vezes não sabem que isso é crime. Eles vão para o mercado de trabalho, fazem a entrevista e não são contratados. Eles não sabem que eles podem ir no Ministério Público, eles podem reivindicar, eles podem sim lutar pelos seus direitos e esse também é o meu papel dentro da comunidade, explicar sobre esses direitos. Com certeza. Primeiro ato para se cobrar um direito é conhecê-lo, né? Gente, a gente já estourou o nosso segundo bloco, mas na volta a gente continua aqui a nossa conversa, porque ela está muito boa, viu? Muito boa mesmo. Eu estou aprendendo demais com essa conversa. Até daqui um pouquinho, é só o tempinho de tomar mais uma água, tá? Não saia daí. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para o último bloco deste Câmara Aberta, que está totalmente inclusivo, eu espero, assim espero, né? Que vocês estejam compreendendo todas as dificuldades que a gente também está se adaptando, né? E aqui com o Douglas Walker, que é um ativista dos direitos da pessoa surda. Douglas, a gente terminou o bloco passado começando a falar sobre essa dificuldade da inserção no mercado de trabalho. Você é administrador formado, curso superior. Para você foi difícil, digamos assim, entrar numa empresa? Você hoje trabalha numa farmácia, é isso? Você exerce a tua profissão? Bom, quando eu escolhi fazer a faculdade de administração, foi por causa que realmente eu gostava da área, também queria ter um pouco mais de informação. Sabemos que o ensino básico é diferente do ensino superior, mas também queria entender sobre a minha vida profissional como futuro administrador, talvez, né, quem sabe, trabalhar num banco, enfim, uma empresa. E na área foi muito difícil. Eu não consegui vaga na minha área mesmo, de formação. Então, quando eu ia fazer, no caso, entrevista, a pessoa falava assim, mas surdo não dá, porque daí precisa atender telefone, e como é que você vai fazer isso? Então, a maioria, sim, eu tive bastante dificuldade de conseguir na minha área. Mas, claro, né, obviamente, precisava trabalhar. Então, já faz alguns anos que eu estou trabalhando na farmácia e há pouco tempo que eu entrei para a área administrativa nesse ambiente. E assim, uma das dificuldades que a gente estava falando até lá no outro bloco é exatamente essa resistência, né, das empresas de não quererem se adaptar a poder proporcionar essa vaga a pessoas que têm competência, porque vocês têm essa competência também, se formaram para isso, estudaram para isso, têm a capacidade cognitiva e o estudo necessário
mas as empresas não se abrem para tentar fazer essa inclusão, de possibilitar que tem que haver essas adaptações, né, como a gente hoje aqui, né, tá enfrentando algumas dificuldades para fazer o programa, mas ele está saindo. E se fosse isso mais recorrente nas empresas ou no sistema público, talvez daqui a algum tempo não se tenha mais esse tipo de restrição, né? Essa é a luta, não é isso? Para que não se tenha mais esse tipo de restrição. Sim, essa é a minha luta realmente, né? Estar inserido, não só eu, como outros também no mercado de trabalho. Porque nós sabemos que muitas empresas privadas, né? Elas sempre têm ali os seus locais de trabalho. Tem o RH, tem a área administrativa. Então, às vezes, a questão das pessoas que estão ali no RH não entendem sobre acessibilidade. Eles veem como um problema. Então, eles pensam que é muito caro, é um investimento muito caro ter uma pessoa surda dentro da empresa. Então, essa é a maior dificuldade. Por quê? Sabe que o surdo precisa de adaptação, ele precisa de um treinamento, ele precisa ter todo esse treinamento na língua de sinais. Para aprender sobre as regras da empresa, precisa ter a interpretação em Libras. Então, eles acham que é um investimento. Então, isso faz com que realmente tenha esse problema na questão da acessibilidade dentro dessas empresas. Claro, a gente respeita, né, algumas empresas que às vezes lidam dessa forma, mas é um direito nosso. Então, é muito difícil fazer toda essa modificação dentro de uma empresa que já está aí há anos do RH, como, por exemplo, né, talvez, vamos dizer aqui, de um supermercado, onde que também precisa ter essa adaptação para que a pessoa surda trabalhe ali dentro. Temos a lei das cotas, só que essa lei de cotas, para nós que somos surdos, no caso, entender a nossa língua e estar obedecendo, assim, a lei como um todo. E assim, você hoje não está ligado, né, a nenhuma associação diretamente, mas eu sei que você tem um projeto pessoal, né, de, no futuro, colocar alguma associação, fazer exatamente o que você tem em mente para, como um meio de lutar ainda mais em favor das pessoas surdas. Sim, correto. Então, essa associação, né, com a minha experiência como ex-presidente, que fiquei durante 4 anos, então eu descobri muitas funcionalidades da associação, né? E em relação até mesmo, às vezes, as adaptações necessárias para a gente entender. Então, foi minha primeira vez. Eu me senti, sim, um pouco perdido, então eu procurava pessoas que pudessem me ajudar, trocava informações com outras associações também, para entender sobre essa questão, a estruturação. Bom, depois de 4 anos, né, enfim, ela se findou, mas eu ainda continuo com esse projeto de criar essa nova associação para ajudar todas as pessoas surdas, levar a elas o conhecimento, ir para outros lugares, ter contato com outros surdos. Então, como presidente, eu tive muitas informações que me ajudaram, muitas descobertas, aprendizados também. Então, a minha vida, assim, já está dentro de mim e isso continuar aprendendo, desenvolvendo e ajudar a comunidade. É suado, não é fácil não, é suado. Por exemplo, né, a associação muitos detalhes, e eu sozinho não consigo, precisa de contato com outras pessoas, como por exemplo, né, vim aqui na Câmara de Vereadores, precisa também entender um pouquinho a questão da área da saúde, quando algum surdo vai lá pedir ajuda, o que está envolvido, então é muito trabalho, mas isso me ajudou e eu aprendi sim, me estabilizou
e eu não vou desistir, vou continuar lutando pelos nossos direitos, dificuldades vai ter, mas essa associação futura aí, ela vem para contribuir e também contribuir já desde a tenridade das crianças surdas, para que futuramente elas já tenham esse conhecimento e, quem sabe, venham a participar dessa associação. Isso é muito importante, tanto para a família, quanto para a pessoa surda. A gente pensa, a língua de sinais. Não, a língua de sinais é gestos. Não, ela não é um gesto. Ela é a comunicação da pessoa surda, ela é a raiz da pessoa surda. Ela é como se fosse uma vestimenta nossa. Às vezes fica, melhor oralizar do que a língua de sinais. Não, a família também precisa entender, porque às vezes ocorre preconceito dentro do contexto familiar. Então, a associação, ela é importante para isso também. E interessante isso que tu disseste, Douglas, sobre essa questão de tornar comum aquilo que já deveria ser comum, que é esse acesso, essa inserção da pessoa, seja no mercado de trabalho, seja na escola, seja no órgão público. Porque eu digo isso pela experiência aqui da Câmara de Vereadores. Por exemplo, nós já há mais de 15 anos, eu acho, com seguramente uns quase 20 anos, nós temos um vereador que é cadeirante. Então, todas as adaptações foram feitas para ele e hoje é comum. Hoje a gente não vê aquilo como, foi feita uma adaptação para ele, a mesa no local que ele vai ficar, ela é diferente porque é ele que tem que encostar com a cadeira de rodas. Então, quer dizer, já é uma coisa, quando é pensada, já é pensado que tem uma pessoa que tenha essa necessidade. A mesma coisa quando foi feita a reforma aqui do nosso plenário, também foi pensado dessa forma. Existem pessoas cadeirantes no mundo, aqui em Itajaí, e elas têm que ter o direito de poder ficar confortáveis também aqui dentro do parlamento. A mesma coisa aconteceu quando nós tivemos uma pessoa cega, que foi vereador muitos anos, foi inclusive presidiu a nossa casa aqui durante 4 anos, né, que foi o vereador Marcelo Werner, e ele também foram feitas várias adaptações para ele. No início, ele lia em braille, então todos os documentos foram passados por braille, aí depois se conseguiu uma outra tecnologia que facilitou a leitura dele e tal, para que ele pudesse também se comunicar e fazer todas as decisões e tudo que precisava fazer. Então, assim, foi porque teve um representante cadeirante, teve um representante cego. Quem sabe um dia, na hora que chegar aqui um representante também da comunidade surda, isso passe a ser visto e enfrentado de uma maneira assim, comum. Nós precisamos da adaptação, vamos fazer a adaptação e ela já fique permanente, como é hoje as nossas adaptações que temos, tanto para o cego quanto para as pessoas, os cadeirantes, o deficiente físico, né, motor. Esse seria uma saída, quer dizer, enquanto não tem a representação, é difícil, mas é necessário que essa representação esteja aí, não é isso? O que tu achas? Bom, maravilhoso esse nosso momento, essa nossa conversa, a forma como tu trouxesses esse assunto. Então, a acessibilidade, ela está falando sobre equidade, né? Estarmos em igualdade. Então, assim como tem várias deficiências que precisam de adaptações, eu, como uma pessoa surda, me sinto feliz, me sinto reconhecido quando eu venho no local que realmente tem, como por exemplo, né? Vamos falar aqui as informações da Câmara de Vereadores que tem essa acessibilidade. A comunidade surda conhece tudo o que é tramitado aqui dentro, né? As novidades que acontecem. Então, isso com certeza contribui muito para a comunidade em geral. Então, ter essas informações, sim, é muito importante, e ter uma pessoa representando, quem sabe, futuramente também. E, no meu ponto de vista, aí é uma opinião pessoal minha mesmo, como jornalista e tal, eu acho difícil
infelizmente, que tenha outra câmara que seja tão acessível quanto aqui. Inclusive, no mês de aniversário, digamos assim, de Libras, né, foi em abril, dia 24, é isso? 24 de abril, dia de Libras? 22? Sim, 24? Exatamente, exato. Dia 24 de abril é o dia da Libras. Você esteve aqui, utilizou a tribuna, né, foi fornecido também um intérprete para que pudesse fazer essa tradução simultânea lá para os ouvintes e verbalizar aquilo que você estava falando, né? E assim, isso é muito bom porque quanto mais ações, quanto mais representação tiver, principalmente a ocupação desses espaços públicos pelas comunidades, pelas pessoas com deficiência, tanto maior, tanto mais fácil e comum vai ser ter essas pessoas, essa acessibilidade ela vai ficar, digamos assim, mais fácil, não é isso? Com certeza, é isso mesmo. E assim, bom, tu já falaste, né, que tu tens um plano de futuro que é colocar essa associação, né, para lutar ainda mais pelas pessoas com deficiência, especialmente a comunidade surda. Mas assim, pessoalmente, qual é o teu sonho hoje, Douglas? Nossa, meu sonho, eu tenho muitos sonhos, né? Eu não estava preparado para responder isso agora, fui pego de surpresa. Mas o meu sonho, vamos dizer, né? Primeiramente, futuramente, quem sabe, ser um vereador aqui nesta casa. Também, quem sabe, participar em mais locais como esse aqui, dando entrevista, desmistificando alguns assuntos. Bom, estar trabalhando na minha área administrativa, numa empresa. Bom, é só esperar o caminho aí acontecer e realmente eu vou saber. Olha, eu também espero que os teus sonhos se concretizem, porque precisamos cada vez mais que, não é naturalizar, mas que seja socialmente construída essa equidade. E, no mais, eu te agradeço pela tua luta e pela tua história de vida e te agradeço por estar aqui compartilhando com a gente. Muito obrigada. Eu agradeço também, um forte abraço. Forte abraço para ti. Muito obrigada, gratidão. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro e também no YouTube da TV Câmara Itajaí. Faz 15 anos que a gente está no ar, viu? E pelo menos aí quase 10 já com acessibilidade em Libras, tá? Acompanhe a gente nas redes sociais também e lá no nosso YouTube, não se esqueça, viu? Compartilhe a nossa programação, os nossos vídeos, dê um like, tá? E continua com a gente fazendo a boa e correta informação, circular. Até o próximo Câmara Aberta.